Quem vos fala é Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. É com uma grande satisfação que faço a abertura desta conferência, desta viagem. É mais uma viagem num ciclo interessantíssimo que o Colégio Regional de Engenharia Geográfica tem feito, trazendo para o conhecimento de todos aquilo que são experiências de vida de colegas nossos que se decidiram por diferentes soluções dentro daquilo que é a área profissional da engenharia geográfica. E é com estas experiências muito grandes que nós vamos ganhando uma série de informações complementares, e esta é uma das funções da Ordem dos Engenheiros, uma das funções da Região Sul, que com os seus colégios regionais aquilo que pretende é dar a todos os colegas conhecimentos adicionais, quer em formação contínua, quer em experiências partilhadas que outros colegas fazem o favor de ter para com todos. E são experiências extraordinárias que mostram, por um lado, a capacidade dos engenheiros se adaptarem a N situações diferenciadas e, por outro, aquilo que é a qualidade da nossa prestação de serviço, a qualidade da nossa engenharia em todos os sítios do mundo. Temos sempre, de alguma forma, aquela ideia do que é estrangeiro é bom, nacional não é. As experiências que temos são completamente diferentes. Nós damos cartas em qualquer sítio. E é a nossa engenharia, que é uma profissão de confiança pública, tudo aquilo que nós fazemos proporcionamos a todas as outras pessoas em todas as especialidades. Não há nenhuma especialidade que não esteja no dia a dia de qualquer pessoa. Não é só a civil, a eletrotécnica, a mecânica, a parte de florestal, agronómica, ambiental, informática, são todas, e necessariamente que a geográfica nada se faz sem estar bem plantado no terreno, e sem tudo o que está associado a isto. E, portanto, a única questão que infelizmente ainda não conseguimos bem realizar é de que a sociedade consiga percepcionar a qualidade do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. Essa é uma ação permanente em que a Ordem dos Engenheiros está empenhada e se vai ainda mais empenhar, sempre, de tal forma que a nossa participação em tudo o que sejam os processos decisórios, em tudo o que sejam as grandes linhas de orientação e depois a sua concretização, se não tiver engenheiros, não sai reforçado. É por isso, com uma satisfação muito grande, que hoje vamos aqui partilhar, como eu disse, esta viagem, mas partilhar esta experiência e agradecer ao palestrante, necessariamente, mas agradecer também ao Colégio Regional, na pessoa do André Melrinho e dos seus colegas do Colégio Regional de Engenharia Geográfica, a disponibilidade, sempre o empenho para poder fazer estas trocas de opiniões entre todos. Sem mais, passo a palavra ao André Melrinho e agradeço a todos a vossa presença e usufruam destes momentos. André. Muito obrigado, Luís, pelas suas palavras. Um cumprimento particular a si, um cumprimento a todos os colegas que se encontram aqui nesta sessão. Sejam bem-vindos, então, como o engenheiro Luís Machado referiu, a mais uma sessão do nosso ciclo de palestras das Aventuras Improváveis, de engenheiros geógrafos e hidrógrafos, que há uns anos esta parte temos conseguido sempre impor, e como o engenheiro bem referiu, é uma montra daquilo que a engenharia portuguesa e muito em particular os engenheiros geógrafos conseguem mostrar cá dentro e também muito lá fora. Uma palavra particular também às minhas colegas do Conselho Regional, a Rita Ramos e a Cristina Catita, um agradecimento pelo seu apoio, pela sua presença. Naturalmente um cumprimento também muito particular ao nosso palestrante, o engenheiro João Godinho, que eu já vou adiante detalhar um bocadinho e apresentar um pouco melhor, que será ele o ator principal aqui deste fim de tarde. Queria só 2 ou 3 palavras breves relativamente à logística da sessão. Fundamentalmente, a sessão vai ser gravada, e, portanto, ficam informados disso, apesar de todos os restantes participantes não estarem na imagem. Depois a sessão será, a posteriori, disponibilizada nos canais da Ordem. E relativamente
à interpelação ao João ou a qualquer outro dos presentes, podem usar as questões e respostas que estão disponíveis aqui no Zoom, e depois, no último quarto de hora da sessão, trataremos, eu, com o apoio das colegas do Conselho Regional, trataremos de colocar as questões e passar essa informação ao João. Ok? Como dizia, o engenheiro João Godinho é o principal, então, ator desta tarde. O João tem 35 anos, ele é licenciado em Engenharia Geográfica aqui pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, isto em 2014. Iniciou a sua carreira na área da hidrografia aplicada à proteção costeira e manutenção portuária, com principais interesses na utilização de sistemas integrados de mapeamento marítimo e gestão da geoinformação. Entretanto, transita para a área de hidrografia de alto mar, onde executa trabalhos de apoio à infraestrutura e de energias renováveis, desenvolvendo então competências nas áreas de oceanografia geológica e geofísica marítima. Tendo passado por diversas experiências, companhias de dimensão amplamente diferente, neste momento gera a sua empresa unipessoal nesta área e colabora também com a Green Rebel, sediada no sul da República da Irlanda. Portanto, no fundo, esta é uma peça central na equipa, o João é uma peça central na equipa de planeamento e desenvolvimento de campanhas hidrográficas geofísicas no Mar Celta, uma região emergente na exploração e exportação de energia eólica. E por isso, como já foi referido, o João vai tomar de seguida a palavra e vai nos guiar por uma viagem de cerca de 45 minutos, contando a sua experiência profissional além fronteiras. E com isto termino, um cumprimento a todos e força, João, a palavra é tua. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer pela apresentação e vou passar então a ligar aqui o PowerPoint que vai ilustrar esta apresentação. Gostava só de confirmar que, portanto, temos no ecrã... Está perfeito, João. Sim, está perfeito. Ótimo. Pronto. Então, eu gostava de, antes de mais, agradecer ao Conselho Regional Sul da Ordem dos Engenheiros e, em particular, ao Colégio de Engenharia Geográfica pelo convite e pela oportunidade desta partilha. Gostava também de agradecer a todos os presentes nesta sessão. Eu espero que isto seja uma sessão interessante e espero que seja informativa. E, portanto, começamos sobre a minha pessoa. Tal como o André, o colega engenheiro André Melrim disse, eu tenho 35 anos, cresci no Concelho de Oeiras, formei-me em Engenharia Geográfica e neste momento resido no sul da República da Irlanda. Eu vou tentar fazer aqui mais ou menos um apanhado do que é que vai ser esta apresentação. Eu tenho perfeita noção que é uma apresentação relativamente longa, portanto vou tentar fazer disto algo dinâmico, algo ligeiro e que tenha o maior potencial possível para ser interativo. Portanto, eu vou primeiro abordar o meu percurso profissional. Depois vamos fazer um pequeno capítulo sobre aspectos técnicos que vão ajudar a compreender principalmente o capítulo seguinte, em que eu vou explicar vários projetos nas diferentes áreas em que eu já trabalhei. De seguida, vou falar um bocadinho sobre o que é o estilo de vida de um hidrógrafo, neste caso de um hidrógrafo no mercado comercial, que é aquele onde eu opero. Depois, vamos fazer aqui uma abordagem à profissão em geral. Vamos depois tratar do que é a formação para que se possa, portanto, formar um hidrógrafo. E, no fim, algumas conclusões sobre tudo aquilo que se falou em um apanhado geral. Portanto, para mim, que sou
um hidrógrafo comercial, esta é mais ou menos a definição de hidrografia dentro do âmbito em que eu trabalho, ou seja, um mapeamento e caracterização de superfícies submersas. Existem outras abordagens da hidrografia. A hidrografia é um campo amplo, é um campo onde muitos profissionais de diferentes áreas atuam e onde existem projetos completamente diferentes uns dos outros. No entanto, em particular, aquele em que eu me vou centrar vai ser neste aspecto do mapeamento e caracterização de superfícies submersas, ou seja, áreas pequenas ou grandes que estão debaixo d'água e que requerem ser conhecidas. Muitas vezes, na área da engenharia geográfica, e mais em detalhe, por exemplo, na topografia, o mapeamento é a área principal, em que se tenta georreferenciar uma certa área. No entanto, no caso da hidrografia, como falamos de zonas que não são acessíveis diariamente, não são fotografadas, não são conhecidas em geral, existe também uma componente da caracterização, ou seja, já que se faz um mapeamento, faz-se também um apanhado de todas as características envolvidas naquele espaço em particular e que muitas vezes depois pode não ser acessível de outro modo, ou que, para ser acessível, é geralmente bastante caro de se realizar uma campanha. Portanto, vou aqui começar pelo meu percurso profissional. Eu comecei a trabalhar em 2013 para a empresa Vanord, em particular para o escritório espanhol, de nome Dravosa, e tive esta oportunidade, pois, durante o meu crescimento como pessoa, já tinha alguns amigos pessoais que trabalhavam nesta área, alguns deles já nesta empresa, e trocando alguns conhecimentos, eles viram que eu não só tinha um perfil pessoal bom para desempenhar este trabalho, como, em termos académicos, teria capacidades relativamente diferentes dos outros profissionais e estava, portanto, especializado na área de uma certa forma em que teria todo o potencial para conseguir aprender rapidamente e tornar-me um profissional eficiente e capaz na área. Tive com esta empresa cerca de 2 anos, ligeiramente mais de 2 anos, e no final decidi mudar de ares, decidi tentar, portanto, abranger mais áreas do meu conhecimento. Tentei dedicar-me à topografia terrestre, porque senti que, vindo da engenharia geográfica e nunca tendo trabalhado em topografia ou outras áreas, me faltava um bocadinho esse conhecimento. Via muita gente à minha volta que o tinha e eu não tinha, e então decidi dedicar-me a isso. Pronto, comecei então um período de 2 anos no qual me dediquei à topografia, mas rapidamente percebi que não era bem aquilo que eu queria e que efetivamente o que eu gostava mesmo era a hidrografia que eu andava a desenvolver antes na Vanord. O que é que acontece? Acontece que em 2015 existe uma crise de petróleo, que eu convido qualquer pessoa a ver os gráficos do preço do petróleo. É algo que eu penso que não foi muito claro em termos sociais, mas em 2015 existe uma redução drástica do preço do petróleo, em que o preço do barril é cortado em cerca de 50%. E o que é que isso traz? Acontece que as empresas de exploração de petróleo, onde também há muitos hidrógrafos, têm de despedir pessoal e passa a haver muito mais profissionais no mercado, e ao mesmo tempo as empresas que se dedicam à hidrografia acabam também por ter menos trabalho, porque parte dos clientes deles já não estão tão ativos, dado que uma parte da hidrografia é também dedicada aos combustíveis fósseis, e se os combustíveis fósseis não são tão rentáveis, as empresas não investem, logo, por cadeia, acaba por não haver tantas oportunidades de trabalho. Portanto, eu tive algumas dificuldades em voltar à área. No entanto, em 2018, e com o boom das energias renováveis, começa a haver oportunidades diferentes, em que nós também vemos muitos dos profissionais que antes se dedicavam às energias fósseis a reespecializar-se neste tipo de trabalhos, e temos muitas empresas, portanto, com um novo fulgor,
a participarem em trabalhos de apoio a projetos de energia, especialmente eólica, em regime offshore, ou seja, no mar. E, portanto, eu tenho a oportunidade de começar a trabalhar como freelance, portanto, projeto a projeto, para esta empresa que é a GeoXYZ. Passei toda uma temporada com eles em diversos projetos e em 2019 surge-me outro convite, neste caso da Murphy Geospatial, em que esta empresa quer iniciar um departamento de hidrografia aqui na Irlanda, onde eu estou. Precisavam de um especialista em hidrografia, viram o meu currículo, gostaram, contactaram-me. A mim pareceu-me um projeto interessante e eu abracei essa oportunidade. Ou seja, em 2019 mudo-me aqui para a Irlanda para trabalhar em regime permanente para esta empresa. E eu, entretanto, vou abordar mais à frente alguns projetos que fiz com esta empresa que eu acho que são de particular interesse. Bom, ao final de cerca de 6 meses e depois destes projetos estarem concluídos, as coisas não se desenrolaram exatamente como era previsto e eu fiquei um bocadinho naquela situação em que senti que os meus conhecimentos técnicos, que eu queria continuar a evoluir e, portanto, a evolução da minha carreira podia estar um bocadinho em risco. Decidi então arriscar, decidi voltar ao mercado de freelance e no mercado de freelance, mesmo enquanto eu trabalhava na Murphy, já tinha bastantes convites e eu achei que era mais interessante para mim e, portanto, decidi voltar ao mercado de freelance, no qual estive durante 2 anos. Trabalhei com várias empresas diferentes, sempre muito contente com eles e eles contentes comigo. Permitiu-me um desenvolvimento profissional bastante grande, porque trabalhei em âmbitos muito diferentes, com equipamentos muito diferentes, em equipas muito diferentes, portanto, tudo isso faz uma pessoa crescer pessoal e profissionalmente. É também neste período que eu acabo por criar a minha própria empresa unipessoal, uma empresa única e exclusivamente para me apoiar em forma de estrutura, ou seja, eu nunca pensei que a minha empresa fosse criar trabalho para outras pessoas, é apenas uma estrutura profissional que eu tenho para exercer o meu trabalho de consultoria. Continuo com o trabalho e em 2021 surge aqui, ao pé de mim, de onde eu vivo, na Irlanda, surge esta nova empresa, de nome Green Rebel, que é uma empresa que vem com muito fulgor, é uma empresa bem financiada, que rapidamente arranja muitos equipamentos e decide dedicar-se ao apoio, ao desenvolvimento de energia eólica offshore aqui na Irlanda. Portanto, isto abriu-me algumas possibilidades, ou seja, permitiu-me trabalhar relativamente sempre perto de onde eu vivo, por oposição a quando eu trabalhava de freelance com as outras empresas, que normalmente trabalhava por toda a Europa, e então isto trouxe-me mais condições de vida. Eles ofereceram-me uma oferta muito competitiva e ofereceram-me também, acima de tudo, um projeto de futuro, um projeto em que eles acreditavam e no qual eu me revi e, portanto, decidi abraçar esta oportunidade. Portanto, em jeito de resumo, este é o meu percurso profissional, é um percurso onde eu já passei por muitas áreas, começando na construção marítima, depois passando pela topografia e, por fim, pela hidrografia geofísica, de apoio a energias eólicas, sem pelo meio esquecer o intervalo que fiz na Murphy Geospatial, que me dediquei principalmente à modelação de inundações e como a hidrografia tem um papel fulcral nesse aspecto. E, portanto, agora estou novamente nas energias eólicas, acima de tudo. Portanto, agora vou passar aqui aos aspectos técnicos, que eu penso que seja a parte mais chata. É uma parte em que eu vou tentar explicar um bocadinho as tecnologias envolvidas nisto. São tecnologias que não estão presentes na maior parte dos outros ramos da engenharia geográfica. Portanto, eu penso que isto dará mais ou menos uma ideia a toda a gente de o que é que se usa e o que é que se faz, para que depois, na parte dos projetos, seja mais perceptível como é que as coisas se desenrolam. Portanto, este é um esquema que eu encontrei online,
que é um esquema que não serve inteiramente para todas as áreas, mas que resume de uma forma bastante simplificada e objetiva a grande maioria dos sistemas com que eu trabalho. Ou seja, existe um barco que tem muitos equipamentos lá instalados e esse barco pode fazer o mapeamento através das sondas e pode fazer a caracterização através de todos os outros equipamentos. O que é que acontece? Existem equipamentos aqui que estão fixados no barco, existem outros equipamentos que, como podem ver na imagem, estão a ser rebocados. Isso, como tal, traz também algumas dificuldades na operação destes equipamentos, mas é assim que eles necessitam de ser usados, pois as suas características muito particulares assim o pedem. Portanto, eu vou então dividir o resto da apresentação dos aspectos técnicos por cada setor que está presente nesta imagem. Começando então pela embarcação. O que é a embarcação? É, portanto, a nossa base de trabalho principal, é a plataforma de trabalho, é aqui que se desenvolve a aquisição de dados, muitas vezes é também aqui que se desenvolve o processamento e finalização dos dados, mas não sempre, e as embarcações podem variar muito, ou seja, pode haver barcos que são muito grandes para tipos de trabalho em particular, pode haver barcos que são muito pequenos e pode haver barcos intermédios, porque existem situações de trabalho, por exemplo, em rios muito pequenos e inacessíveis, onde é preciso um barco muito dinâmico, mas pequeno. Existem situações em alto mar com muito mau tempo, onde se quer um barco com uma base grande e estável e que seja capaz de se aguentar com movimentos fortes, sem perder a sua capacidade de movimentação e de estar relativamente orientado. Este barco em particular é o barco com que eu tenho trabalhado ultimamente e tem sido quase a minha segunda casa neste último ano. É um barco de tamanho médio, é um barco de dois cascos, portanto é um catamarã. É muito estável e alberga cerca de 15 pessoas aqui dentro, 15 pessoas que têm de viver aqui dentro em períodos normalmente de 2 semanas e pronto, ao final dessas 2 semanas o barco terá de vir à terra, reabastecer-se e volta novamente ao seu trabalho. No entanto, há outros barcos com aspectos muito diferentes. Aqui o que nós podemos ver é um barco muito maior, por oposição ao barco anterior que tem cerca de 24 metros. Aqui estamos a falar de um barco de quase 80. Este é um barco de trabalho em alto mar, essencialmente só em alto mar, e é um barco muito versátil. É um barco muito versátil porquê? Porque tem um convés muito grande e ao ter um convés muito grande permite a instalação de equipamentos diferentes para projetos completamente diferentes. Não só na hidrografia, mas também, por exemplo, de suporte a plataformas. É um barco que pode levar equipamentos a plataformas para construção, mas é um barco também que depois pode ser completamente remodelado para coisas diferentes. Ou seja, é muito versátil dentro do mar alto, e é um barco que é uma plataforma muito estável e é muito alto, que mais tarde vamos ver porque é que isso também pode ser uma vantagem ou não. Pronto, aqui por outra parte temos exatamente o oposto, temos um barco extremamente pequeno, temos um barco de 7 metros apenas, é um barco para hidrografia dentro de rios ou em zonas mesmo litorais, mas muito perto da costa. É um barco limitado nesse aspecto, ou seja, não pode sair muito ao mar, mas que dentro da área na qual trabalha é extremamente versátil, pois de permitir a muitos sítios, não precisa de muita tripulação, é muito barato de manter e que, dependendo do projeto, pode ser extremamente eficiente. Portanto, aqui neste barco, eu gostava então de me focar, já que nós temos aqui, mesmo no centro do ecrã, este tubo de ferro, no que é que são os equipamentos principais de hidrografia. Portanto, se prestarmos atenção, nós temos aqui um tubo que em cada uma das extremidades tem aparelhos completamente diferentes e que, como é também notório, a parte de baixo vai estar submersa. Portanto, se nos centrarmos aqui nestes equipamentos
podemos ver aqui 3. Podemos ver em cima está um e em baixo vai estar este tubo que está à esquerda em cima e em baixo vai estar outro equipamento. Começando pelo início, em cima nós temos o GPS. O GPS, como todos vós estarão informados, é aquilo que nos permite saber onde é que estamos, é aquilo que nos permite georreferenciar a nossa informação. Portanto, é um instrumento que permite que o barco saiba exatamente onde é que ele está, mediante diferentes tipos de correções, informações sobre as quais eu não vou, não vou aprofundar, mas que pode ter uma precisão e uma exatidão muito boas. A seguir, temos aqui a sonda multifeixe. A sonda multifeixe funciona como basicamente um distanciómetro em que lança uma onda de som e espera que essa onda de som seja refletida numa superfície e, baseado na quantidade de tempo que demora a voltar o som, consegue, portanto, entender a que distância é que está a superfície. Logo, sabendo o GPS, com o GPS onde é que está o barco, nós conseguimos perceber onde é que está a superfície que refletiu. E para finalizar, temos aqui um sensor de movimento. Um sensor de movimento é aquilo que permite saber como é que o barco se comporta dinamicamente. Ou seja, se nós compararmos, por exemplo, com um GPS de terra, que na maioria dos casos, até há pouco tempo, necessitava de estar fixo e parado e verticalmente estável, num barco isso nunca é possível. Nunca é possível porque um barco na água não só se está sempre a mover, como a sua dinâmica é sempre extremamente instável, ou seja, o barco move-se e, à parte disso, também se inclina em vários eixos ao mesmo tempo. Portanto, é algo que é inerente às medições marítimas. Se nós quisermos ter precisão no nosso trabalho, vamos necessitar de um sensor de movimento para nos dizer como é que o barco se está a inclinar, para percebermos depois onde é que realmente está o GPS em relação à sonda e onde é que estão as superfícies também em relação à sonda. Pronto. Com estes 3 equipamentos, nós vamos conseguir mapear o fundo do mar. E mapeamos o fundo do mar, em princípio, com uma cobertura total, ou seja, conseguimos, sem requisito de interpolações, conseguimos criar um modelo digital de terreno com precisão e com detalhe adequado às especificações de cada problema. Se nós virmos aqui, temos, portanto, um modelo digital de terreno que ilustra o fundo marítimo, um fundo marítimo bastante irregular, e mais logo nós vamos perceber o que é que pode levar um fundo marítimo a ter este aspecto, mas nós podemos notar aqui zonas mais altas, zonas mais baixas, podemos notar algumas partes muito inclinadas, podemos notar a textura, podemos notar alguns detalhes. Portanto, mediante a precisão com que se trabalha, isto pode ser extremamente minucioso e pode-nos permitir ter dados muito, muito, muito detalhados sobre o fundo do mar. Portanto, finalizamos aqui o que é que uma sonda multifeixe permite. Vamos agora então olhar para o que é o USBL, que é Ultra Short Baseline, que basicamente é um sensor, tal como a sonda, que está debaixo da água e fixo, e que vai identificar outros objetos que estão dentro da água e que têm um emissor receptor, que fala diretamente com o nosso transdutor que está no barco. O exemplo que eu costumo dar nestes casos é, por exemplo, quando uma baleia está dentro da água, que está sempre dentro da água, exceto por pequenos momentos, naturalmente, e tem uma cria e não sabe onde é que está a cria, muitas vezes emite um som, chamando pela cria. A cria, quando ouve esse som, responde, e a baleia, baseado na quantidade de tempo que a cria demorou a responder e em que direção é que o som vem, consegue perceber em que direção é que está a cria e a que distância. Logo, consegue localizar a cria através de uma comunicação bilateral. Este sistema faz praticamente a mesma coisa, ou seja, ele manda um sinal, espera pelo sinal de volta, percebe em que direção é que esse sinal veio e então consegue localizar um objeto debaixo d'água baseado na sua própria localização.
Isto é extremamente útil para aqueles aparelhos que estão a ser rebocados, que já falámos anteriormente. E por falar nesses aparelhos que estão a ser rebocados, tenho aqui 3 exemplos, que são os 3 tipos de aparelhos com que eu mais trabalho. Ou seja, eles estão aqui neste convés de madeira. São estes 3 e, portanto, da esquerda para a direita temos em primeiro um magnetómetro, que é um sensor capaz de identificar ondas eletromagnéticas, ou seja, consegue perceber se existem campos magnéticos na sua proximidade. Temos depois um sonar de varrimento lateral, que funciona quase como uma sonda, como as que falámos anteriormente, mas que navega mesmo junto ao fundo do mar e olha apenas para os lados, ou seja, é uma sonda que está muito perto do fundo do mar e, portanto, consegue ter muito detalhe na informação obtida. No entanto, por estar longe do barco, a sua precisão de localização é mais incerta do que a sonda que está presa diretamente a um barco que tem um GPS. E em terceiro lugar temos aqui um perfilador de subsolo. Ou seja, isto é uma ferramenta essencialmente geológica e é uma ferramenta que também através de som vai penetrar no subsolo e através da reflexão diferente que possam ter as diferentes camadas de subsolo vai conseguir perfilar os diferentes elementos que existem debaixo do solo. Pronto. Nós com estes 3 instrumentos conseguimos ter, além do mapeamento que falámos anteriormente, conseguimos ter uma caracterização de vários aspectos da superfície submersa. Não só da sua superfície em si, mas também do que está debaixo dela. Vamos agora um bocadinho em detalhe olhar para a informação que nós podemos tirar de cada um destes instrumentos. Esta é a informação tirada do magnetómetro. Ou seja, é um aparelho que vai muito perto do solo, é muito sensível e que apenas funciona como em 2D. Ou seja, ele não consegue perceber de que lado é que vêm os campos magnéticos, ele apenas percebe que existe um campo magnético na sua proximidade. Portanto, se houver a navegação de várias linhas paralelas em que este sensor percorre uma certa área várias vezes, ele vai conseguir localizar quais é que são as zonas com diferentes campos magnéticos presentes e, como tal, no fundo, depois mapear esses campos magnéticos num modelo digital de terreno. Em segundo lugar, temos aqui, portanto, o sonar lateral, que, com muita precisão, consegue dar-nos as texturas do fundo do mar. Ou seja, não só nos permite, de certa forma, mapear, não com tanta precisão como a sonda, mas consegue-nos dar aquela informação detalhada do que são as texturas e, como tal, nós conseguimos, baseado nisso, perceber quais é que são os elementos presentes no fundo do mar, conseguimos perceber se existem diferentes tipos de minerais, mas também diferentes ambientes, diferentes habitats, espécies vegetais ou animais que habitem na superfície e, portanto, uma caracterização muito detalhada. Em último lugar, temos aqui o perfilador de subsolo, que, portanto, tal como eu disse anteriormente, penetra na superfície e vai depois caracterizar as diferentes camadas geológicas. Ora, esta é a área na qual eu estou menos à vontade, isto é uma área especificamente da geologia, é uma área na qual eu consigo fazer a aquisição de dados, consigo também perceber se os dados estão bem em termos de detalhe e de aquisição, mas em termos de interpretação não sou versado nisso. Isto é uma área em que um geólogo, ao olhar para aqui, consegue perfeitamente perceber o que é que se passa. Eu só consigo alguns aspectos muito particulares sobre os quais falamos mais à frente, mas pronto, é aquele tipo de informação que nos vai permitir perceber que tipos de materiais é que existem no subsolo debaixo da superfície. Portanto, com todos estes equipamentos presentes num barco, o que é que acontece? Acontece toda uma integração desta informação num só
num só sistema. Ou seja, para que nós, por exemplo, consigamos georreferenciar toda esta informação, nós precisamos ter o GPS a falar com estes sistemas. Portanto, todos estes sistemas têm de estar conectados naquilo que depois se revela ser uma configuração muito complexa. Ou seja, cada um deles tem os seus requisitos em particular, cada um deles também depois nos vai dar dados diferentes e, como tal, toda a sua configuração e a quantidade de equipamentos presentes a bordo pode ser extremamente complexa. Eu deixo aqui um exemplo do que é um típico armário num barco de geofísica e como podem ver, à primeira vista, isto parece uma desorganização brutal, mas, na verdade, as coisas aqui até estão bastante organizadas. O que se passa é que existem muitos equipamentos diferentes, com muitas interfaces diferentes e que com ligações muito variadas entre eles. Ou seja, é muito difícil que as coisas fiquem organizadas de uma forma bonita, porque estamos a falar de cabos muito compridos às vezes, estamos a falar de espaços muito restritos, estamos a falar de tipos de coisas completamente diferentes e muitas vezes é muito difícil conciliar isso com uma arrumação decente. No entanto, é as ferramentas com que trabalhamos e pode ser uma parte muito complexa deste trabalho, mas também, ao mesmo tempo, desafiante e gratificante quando conseguimos bons resultados com sistemas deste género. Pronto. À parte do hardware envolvido, o que é que nós temos também? Temos todos os softwares diferentes a funcionar em conjunto. Ou seja, temos softwares para o GPS, temos softwares para as sondas, temos softwares para a navegação em si. Depois temos todos os softwares que tratam do processamento dos dados e também temos, por fim, os softwares que nos permitem apresentar esses dados aos clientes e criar, portanto, os produtos finais. Nesta área existe muito a especialização de profissionais em certos softwares. Ou seja, por exemplo, no caso das sondas multifeixe e da aquisição de sondas de dados através destas sondas, existem softwares diferentes e o que acontece é que certos hidrógrafos são especializados nuns e não percebem absolutamente nada de outros. Portanto, quando certos projetos vão trabalhar com um software em particular, na altura de arranjarem os trabalhadores em específico, precisam de ver exatamente que os trabalhadores não são só hidrógrafos em geral, mas são hidrógrafos especializados em certos softwares. E o mesmo se aplica aqui aos outros pacotes, ou seja, nós temos aqui software também de processamento de dados geofísicos diferentes, nos quais também se passa exatamente a mesma coisa. Ou seja, um geofísico pode ser especializado, por exemplo, em dados de campos magnéticos, no entanto, só num software ou só noutro. Isto pode trazer muitos problemas na altura de trabalhar. À parte destes softwares, aliás, além destes softwares, aquilo que nós temos também é todo um processo de configuração e de calibração associado aos equipamentos. Ou seja, muitas vezes isto pode ser um processo muito moroso, pode demorar muito tempo e pode ser muito complicado, porque estando no meio do mar é muito difícil perceber exatamente quando é que as coisas estão bem ou não. Nós não podemos simplesmente, como por exemplo na área da topografia, ir ao marco geodésico e confirmar que o nosso equipamento está bom. Não podemos, nós estamos no meio do mar, temos muitos equipamentos diferentes e o processo de configuração pode ser extremamente complexo. E muitas vezes não corre bem e pode nos levar a ter erros gravíssimos e a perdas de horas incontáveis. Dentro aqui da área geográfica, existem muitos problemas, em particular geodésicos, e quando nós temos problemas na hora de configurar geodesicamente um equipamento, o que eu costumo dizer é que a culpa é sempre do mesmo, existe apenas um responsável e esse é, como vocês podem imaginar, claro, o geóide. Não há nada que uma pessoa não possa dizer em relação a isto, principalmente a pessoas que não estão dentro da nossa área. Se eu estiver a falar com um navegante do barco ou com uma pessoa de geofísica e eles virem que as coisas não estão bem a funcionar, nós podemos sempre invocar o geóide e podemos dizer, é que o geóide não está bem configurado e como isto é uma palavra muito cara, mas ao mesmo tempo pequena,
as pessoas ficam sempre relutantes e pensam, bom, se calhar isto é mesmo um problema e vamos lá dar mais tempo para que as coisas se resolvam. Tratamos então do que é a nossa área de trabalho. A área de trabalho é algo que tem de ser confortável e porque dentro de um barco, como podem imaginar, um barco mexe bastante e ao estar a trabalhar com muitos ecrãs e com muita informação ao mesmo tempo, as pessoas podem facilmente ficar... desculpa, está-me aqui a falhar a palavra de enjoadas, não é? Não só há pessoas com muita propensão para enjoar em termos normais, mas principalmente a olhar para muitos ecrãs ao mesmo tempo com informação, informação que está mostrada no ecrã de forma muito, muito pequena. Se estiverem muito concentrados, as pessoas podem enjoar facilmente, ou seja, precisa de haver condições confortáveis, existe muita informação ao mesmo tempo e um operador precisa estar de olho em muitas coisas, é preciso que seja experiente e que tenha uma capacidade de lidar com situações de stress. Mostra então aqui um bocadinho outros ambientes de trabalho. Temos, por exemplo, aqui um ambiente de trabalho em que do lado esquerdo temos as pessoas que fazem a aquisição, há duas cadeiras, há dois postos, em que uma pessoa é o hidrógrafo que faz a aquisição dos dados de mapeamento e o outro é aquilo que se chama o Survey Engineer, que é a pessoa responsável por todos os aparelhos que estão a ser rebocados, portanto, no seu controlo, ele vai ter controlo dos guinchos que vão puxar para dentro ou para fora os cabos que rebocam os equipamentos em tempo real e vai, portanto, fazer a aquisição também desses dados. Do lado esquerdo, temos aqui o escritório dos processadores de dados, que estarão a processar dados em tempo real e que nos permite, portanto, em muito pouco tempo, ter produtos finais para entregar a clientes esses que até podem estar a bordo. Ou seja, tudo se faz em simultâneo e no mesmo local. Faz a aquisição, faz-se o processamento e faz-se também a entrega. E a entrega depois também, lá está, terá associado um controle de qualidade e que eventualmente se a informação não estiver de acordo, vai diretamente para trás, volta-se à aquisição, faz-se novamente uma aquisição, faz-se novamente um processamento e verifica-se. Ou seja, o processo dentro de um barco pode ser extremamente dinâmico e as operações também podem ser muito adaptáveis. Lá está, porque, tal como eu disse anteriormente, isso são operações que envolvem muita gente, são operações que podem ser muito caras e com tempo limitado em termos meteorológicos, em termos de condições meteorológicas. Portanto, a eficiência tem de ser uma prioridade e se é necessário alterar e adaptar em tempo real, isso será sempre feito. Vamos então passar para a parte dos projetos. Os projetos nos quais eu tive envolvido podem-se dividir geograficamente em duas áreas. Podem-se dividir no Atlântico Sul, na zona da Península Ibérica, e depois no Atlântico Norte, em que no Atlântico Sul existe também a componente do Mediterrâneo. Portanto, podemos ver que na parte aqui do Atlântico Sul e do Mediterrâneo, eu fiz bastantes trabalhos no sul da Península Ibérica, fiz alguns também no norte da zona do País Basco, em particular 2 também na costa norte de África e depois, do lado esquerdo, temos aqui um projeto nas Canárias e do lado direito temos um projeto em Itália. Todos estes projetos foram executados por mim ao serviço da empresa Vanord, ou seja, durante a primeira parte do meu percurso profissional. Se olharmos para a parte do Atlântico Norte, esta é a parte em que eu trabalhei como freelance para empresas variadas e também como contratado tanto pela Murphy Geospatial como pela Green Rebel. Podemos ver que grande parte deles são no Canal da Mancha, que é uma zona em que Bélgica, Holanda e Reino Unido desenvolvem muitos parques eólicos. Portanto, é uma zona que, em termos de hidrografia, é muito ativa. Existe muito trabalho nessa zona. À parte dela, temos também, no norte da Escócia, aquela península do lado este,
onde, caso não saibam, existem alguns dos maiores parques eólicos do mundo. E à parte disso, temos na Irlanda, na costa sul, portanto, no Mar Celta, temos aqui 3 projetos, e no Mar Irlandês, que é a costa este, temos também um projeto. Falemos então do que é a proteção costeira. A proteção costeira, bom, dado que eu falo para uma audiência maioritariamente de Portugal, penso que isto é relativamente familiar a toda a gente. A proteção costeira é um problema que existe nas costas dos países virados ao Atlântico, pois é um oceano que normalmente tem ondulações fortes, com muita energia, e, portanto, se não houver alguns cuidados para prevenir catástrofes, as consequências podem ser drásticas. Associado a isso, existe também, como é novamente do conhecimento de todos, algum movimento de construção sem pensar nos perigos, ou seja, constrói-se muito perto das linhas de água sem planear o que é que possa ser uma catástrofe iminente, e depois, como consequência, precisa de haver projetos de proteção costeira para precaver essas eventuais catástrofes que podem acontecer. Começo então pelo meu primeiro projeto, que é um projeto que se desenvolveu em Gibraltar, em 2013, e é um projeto que visou criar uma praia e um conjunto de quebra-mares e esporões de proteção costeira do lado este de Gibraltar, ou seja, virado ao Atlântico. Temos aqui, portanto, as casas que foram feitas mesmo junto à linha d'água, e que pode ser potencialmente um problema. Neste projeto, tal como eu disse, visa-se fazer uma praia e um pouco de proteção costeira, e é isso que vamos ver em seguida. Aqui temos, portanto, já a criação dos 2 esporões que saem da terra e que vão em direção ao mar, fechando, de certa forma, a zona de água que está em frente a estas casas. Podemos ver em baixo, por exemplo, a quantidade de tamanhos de pedras diferentes que são necessárias para a construção destes espigões. Ou seja, isto não são construções muito lineares, existe uma geometria muito particular para que eles sejam efetivamente mais resilientes à erosão. Aqui vemos que um caminhão está a trazer as pedras, e essas pedras são depois colocadas por um aparelho especializado. Eventualmente construíram-se, portanto, aqui os 2 espigões, ficando a faltar apenas um quebra-mar submerso que liga as extremidades dos 2 e depois uma alimentação de areia para a praia. Idealmente, essa é a conclusão do projeto. De qualquer forma, nós temos pessoas e outros elementos que supervisionam o trabalho, essencialmente pessoas e outros elementos que são naturais de Gibraltar, como vocês podem ver aqui. Eles estavam sempre de olho nos lugares mais privilegiados para, lá está, ter-nos com rédea curta e garantirem que o projeto é realizado dentro dos pressupostos. Portanto, à parte daquelas pedras muito grandes, rochas que nós vimos a ser colocadas, houve também a necessidade de colocar, através de meios marítimos, diferentes tipos de materiais. Como podem ver, dentro desta barcaça existem pedras pequenas e pedras grandes. Elas têm de ser colocadas de uma certa forma para que o quebra-mar submerso tenha as características que são necessárias. No final, é colocada então a areia, e esta areia é aquilo que vai proporcionar, portanto, a praia, que é sempre do agrado de toda a gente que vive perto e, acima de tudo, do estado de Gibraltar, que passa a ter mais uma característica para que as pessoas possam visitar, passando a ser um sítio com uma praia decente. Portanto, esta praia foi alimentada através de pequenas
de pequenos caminhões e algumas barcaças com areia, que acaba por ser depositada, e ao fim e ao cabo ficou a obra concluída com sucesso e dentro do tempo estipulado. Passemos então aqui ao segundo projeto. Este segundo projeto desenvolve-se na ilha de La Palma, que é a ilha mais noroeste do arquipélago das Canárias, e em termos efetivos acaba por ser muito parecido com o anterior, ou seja, uma proteção com 3 elementos em pedra e uma praia no meio. O que é que se passa? As características da ilha de La Palma são totalmente diferentes das características de Gibraltar. Aqui podemos ver, a vermelho é onde está a capital da ilha, e é uma cidade que não tinha qualquer tipo de praia decente onde as pessoas se pudessem banhar. A amarelo vemos a zona de onde se retirou o material para fazer a praia. A Vanord, em particular, esteve apenas responsável pela parte da alimentação de material para esta praia, ou seja, os espigões e os quebra-mares não foram efetuados pela empresa na qual eu estava envolvido. Este é uma vista da cidade, onde se pode ver que a sua frente marítima não está muito protegida. A praia que existia é o que é, basicamente, um monte de calhaus diversos. Como podem imaginar, isto seria tudo menos agradável. E em termos meteorológicos, existe este efeito muito particular, ou seja, na maior parte dos casos, na maior parte dos dias, a Ilha da Madeira resguarda o arquipélago das Canárias. Portanto, a Madeira leva com grande parte das tempestades e depois abre-se toda uma zona de bom tempo em direção às Canárias. No entanto, a Ilha de La Palma acaba por ser afetada na mesma porque não está nesse cone de afetação criado pela Ilha da Madeira. Como tal, a Ilha de La Palma é muito suscetível a temporais. E esses temporais, naturalmente, depois podem criar situações de muito risco, que, como é normal, quando existe muito risco, as pessoas são as primeiras a ir para a linha da frente para observar, e as consequências, todos sabemos quais é que são. Para este projeto, usamos uma draga de sucção em arrasto, que é este navio que nós vemos aqui. É um navio que pode parecer um bocadinho estranho, mas eu gostava de só explicar em particular o que é que ele tem à frente. E lá à frente tem um tubo para bombear o material que ele apanha do fundo do mar. Portanto, como é que ele apanha o material? Ele tem 2 braços, ou um braço, dependendo da configuração, que funcionam como um aspirador. Ou seja, o braço baixa até ao fundo do mar e depois, com a movimentação da embarcação, vai aspirando o material que deseja e vai guardando esse material em tanques feitos com esse propósito. Quando estes estão cheios, no caso desta draga em particular, vai-se conectar a um tubo e vai bombear esse material através do tubo para o destino que seja necessário. Portanto, o projeto em si conta com 2 espigões que saem quase desde terra e no meio vai ter um quebra-mar submerso. Dentro dessa estrutura vai ter a areia e este é mais ou menos o seu formato teórico, ou seja, de forma ovalada, iria ter um incremento de altitude até a zona amarela, que seria mais ou menos plana. Começam a ser construídos os espigões antes de nós chegarmos e quando nós chegamos à operação trazemos também este rebocador, que vai ser essencial nas operações, e é também a embarcação que eu, em particular, como hidrógrafo da obra, vou usar para o mapeamento e monitorização do avanço da obra. O que é que nós temos aqui? Temos já o tubo que a draga vai usar para bombear o material, e esse tubo tem de ser todo montado em terra e depois, com a ajuda deste rebocador, é estendido no mar, é um tubo que flutua e ao qual está associado
um sistema de âncoras para que ele esteja em posição. Todo este processo é auxiliado, lá está, pelo hidrógrafo, de forma a que o desenho inicial de onde é que deva estar o tubo e de onde é que deva estar as âncoras é cumprido, pois, estando a bordo do rebocador e com sistemas de posicionamento, conseguimos colocar exatamente as coisas onde queremos. Quando este tubo já está concretizado e no seu lugar, começam-se então as operações na qual a draga apanha o material na zona que já falámos anteriormente, chega aqui à entrada do tubo, conecta-se ao tubo e começa a bombear o material. Portanto, temos aqui de forma muito clara a draga conectada ao tubo, o tubo que vem até à costa a bombear o material e temos, portanto, um aparelho especializado aqui, uma retroescavadora, que vai manipular não só como é que o tubo está direcionado, mas também como é que o material é colocado. Uma vez mais, podemos ver o material a chegar à zona onde é esperado. Isto não pode ser areia sem nada, porque areia sem nada é muito difícil de bombear, ou seja, a areia é misturada com uma certa quantidade de água para que as bombas do barco sejam capazes de a emitir. Claro que também isso se traduz em alguma diluição, que é uma diluição que tem de ser estudada de forma a que o processo seja efetuado da forma mais produtiva possível. Os trabalhos nunca param. Um barco trabalha 24 horas, como tal, ele vai fazer este processo durante todo o dia e todos os dias, e como tal tem de haver uma equipa em terra sempre pronta a apoiar. Desta forma, o tubo vai sendo movido consoante a zona onde nós queremos pôr o material. Este é o aparelho que eu usei no barco, ou seja, temos aqui uma sonda monofeixe só, e temos um sensor de movimento e temos também posteriormente um GPS, e como isto não era um levantamento de muito detalhe, esta sonda servia para o propósito, que era apenas ir mapeando e monitorizando a zona de empréstimo de material de onde o material lá estava a ser extraído. Este era o setup que eu tinha no barco, ou seja, tinha uma vista muito privilegiada para a zona, tinha a minha sonda e o meu computador, era um sistema muito simples. Esta era a zona que serve de empréstimo, no qual nós tínhamos autorização para dragar até 1 metro de profundidade. Portanto, é uma zona bastante grande e que serviu perfeitamente para o propósito. E aqui temos um mapa de como é que estava o progresso da obra. Ou seja, podemos ver que do lado esquerdo em cima já existe uma grande quantidade de material, do lado direito ainda não tanto. O círculo a vermelho representa onde, neste momento em que eu fiz este mapa em particular, está o tubo. Portanto, o tubo começou mais do lado direito, foi enchendo para o lado esquerdo, e podemos ver também debaixo do tubo aquelas linhas verdes mais acentuadas, que é, lá está, a zona com mais declive, é a zona que está a ser construída nesse momento. As partes submersas foram também mapeadas com a tal sonda monofeixe que estava no rebocador. A obra concluiu-se com bastante sucesso, conseguimos alcançar todos os objetivos e foi uma experiência muito gratificante, não só do ponto de vista técnico como do ponto de vista social, porque, como podem imaginar, numa ilha tão isolada, quando aparece este tipo de sistemas, quando aparece uma draga tão grande e quando aparece a oportunidade de eles terem a sua primeira praia, é um evento único. É um evento único e as primeiras vezes que o material foi bombeado, eu diria que estava mais de meia ilha na costa a ver, era impressionante. Nós éramos entrevistados por jornalistas, toda a gente nos perguntava o que é que estávamos a fazer, o que é que não estávamos, e foi extremamente também gratificante ver como as pessoas estavam muito orgulhosas de ter uma praia de areia negra, que não é tão comum. As pessoas idilicamente pensam sempre em areia muito, muito clara, mas estas pessoas queriam a areia negra porque sabem que é um material que está perto da ilha, portanto seria algo da zona, algo que os representa e que os identifica como diferentes dos demais. No final da obra, recolhemos o tubo, recolhemos as âncoras que estavam a auxiliar o posicionamento do tubo, e quando recolhemos esta âncora em particular, vimos que veio uma corrente enorme presa a ela, e puxando essa corrente,
o que é que estava? Estava uma âncora que penso que, se não me engano, era do século XVII, estaria ali perdida por algum barco que a deixou. Foi uma surpresa, foi extremamente fascinante, como podem imaginar, ver um objeto destas dimensões, de cerca de 4 toneladas, no nosso convés, e que pudemos então proporcionar ao Museu das Canárias, que nos agradeceram, e foi uma experiência muito boa. Este é, portanto, o estado quase final da praia, em que ainda se vê alguma areia a sair, mas que, no fim, a obra ficou concluída e é hoje em dia uma praia extremamente agradável. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de lá voltar, mas teria todo o gosto. Para finalizar com esta parte da apresentação, gostava só de referir aqui uma história que me aconteceu em Marrocos, num trabalho que tivemos lá de pouco tempo, em que basicamente eu cheguei ao aeroporto de Casablanca, tive de apanhar um táxi para Mohamedia, que era onde íamos desenvolver o trabalho. Apanhei um táxi à saída do aeroporto e quando íamos para o hotel, era um táxi com bom aspecto, aparece um carro com o pior aspecto do mundo, com portas de cores diferentes, todo amolgado, mesmo atrás do nosso táxi, e eu comecei a achar aquilo um bocadinho estranho, enquanto íamos na autoestrada, e às tantas, o condutor do táxi encosta, vira-se para mim e diz: olha, agora preciso que você me pague toda a tarifa, eu vou aqui retirar a sua mala do porta-bagagens e você vai entrar aqui no carro do meu colega que está aqui atrás e ele é que o leva e eu é que já fico com o pagamento. Como pode imaginar, isto foi uma situação tudo menos agradável para mim. Eu fiquei extremamente nervoso, não estava minimamente habituado, pensei o pior, mas não é que tivesse outra opção, portanto acatei as ordens e acontece que foi exatamente tal como ele disse, ou seja, penso que isso talvez seja uma questão normal. Correu tudo bem, mas é sempre um impacto um bocadinho estranho. Durante o caminho também vi outras coisas, vi coisas como, por exemplo, que me marcaram, uma carrinha de 9 lugares na berma dessa mesma autoestrada, possivelmente avariada, e estava uma pessoa a tentar arranjá-la, deitado debaixo da carrinha, mas com as pernas de fora da carrinha integralmente na faixa de rodagem. Ou seja, os carros iam na autoestrada e estavam-se a desviar das pernas daquela pessoa que estava com a cabeça debaixo do carro. E eu acho que isso foi fascinante e demonstra que são dinâmicas sociais diferentes, as coisas funcionam, as pessoas são felizes e, no geral, a minha experiência em Marrocos foi extremamente positiva e eu gostei muito. Vou então passar à parte do que é a manutenção portuária. E eu trouxe esta imagem porque esta é uma imagem de um porto de Los Angeles e mostra o que é um mapeamento dos fundos do mar numa zona portuária, consoante as cores. Existem profundidades diferentes e nós vemos aqui canais em azul de acesso, vemos alguns molhos e alguns cais menos profundos, mas também vemos zonas que são mais profundas, como por exemplo no meio, que está até meio cor-de-rosa azul, no meio de um canal de acesso. Ou seja, estes canais de acesso e estas zonas têm de ser dragadas e mantidas com profundidades que permitam a certos barcos com certo calado conseguir aceder aos cais. Caso contrário, passa-se aquilo que se passou na Idade Média em Bruges, em que era uma das cidades mais importantes do mundo e acabou por perder a sua importância, pois a sua capacidade comercial foi totalmente comprometida, dado que os barcos deixaram de conseguir chegar à cidade, pois houve um assoreamento em demasia e deixou de ser navegável. Mas gostava então só de referir aqui, por exemplo, o aspecto de haver zonas mais profundas no meio, pois num acesso de navegação pode-se navegar, por exemplo, só quando a maré está alta e, portanto, existe mais água. No entanto, num cais onde um barco fica aportado, o barco vai ter de ficar bastante tempo lá, portanto, o fundo pode necessariamente ser mais profundo se, quando está a maré baixa, o barco também lá estiver, enquanto que um canal de navegação feito apenas para marés altas pode permitir-se a não ter fundos tão profundos. Ou seja, existe uma certa dinâmica aqui, dependendo dos requisitos da operação em particular. Para ilustrar isto, queria falar aqui sobre o porto de Motril, que é um porto no sul de Espanha, na zona cerca de Granada, onde usamos uma draga muito semelhante à anterior. Neste porto
Trabalhámos com, quisemos, portanto, aprofundar, ou seja, fazer a manutenção do fundo assoreado desta zona que está ilustrada e, como tal, a Draga trabalhou aqui incessantemente. No entanto, o que é que se fazia com o material que se extraía disto? Este material era bombeado para a costa, nesta praia que se vê diretamente à direita do porto, ou seja, o material era retirado daqui e era bombeado para a alimentação de uma praia. Temos aqui um sistema que é bastante sustentável, onde se aproveita para tornar o porto mais navegável e, ao mesmo tempo, ter uma praia mais apelativa para as pessoas. Desta vez já usei aqui uma sonda de multifeixe, uma sonda que permite, com muito detalhe, ir monitorizando o avanço da operação. Podemos ver, por exemplo, neste caso em particular, uma zona ao lado de um cais, onde o tal aspirador da Draga vai fazendo estes sulcos, estes canais. Estes canais acabam por, pouco a pouco, ir profundizando a zona. E a monitorização é muito efetiva e permite não só calcular o desenvolvimento da obra, mas também dar uma vista à Draga para saber exatamente onde é que tem de operar. Existe novamente aqui a criação dos tubos para que seja o material bombeado e no final a Draga conecta-se e bombeia este material. No caso em particular deste material, nós falámos anteriormente, no caso de La Palma, tínhamos uma areia que é negra e eu não referi, mas é uma areia pesada e é uma areia grossa. No caso de Motril, esta era uma areia extremamente fina, era um material que nem sequer pode ser considerado areia, era mais como barro ou argila. Como é muito fino, não é um material ideal para alimentar uma praia. Portanto, o que é que se fez neste caso? Esta praia já existia e de antemão retirou-se a areia que lá existia. Essa areia foi armazenada noutro sítio. Este novo material é bombeado para a costa, vai, portanto, encher o sítio onde estava a areia e, no final, a areia que foi armazenada volta à praia e fica como a camada superior. Desta forma, consegue-se aumentar o volume de areia na praia sem necessariamente usar a areia mais adequada, ou seja, usa-se uma camada inferior que não é tão adequada, mas como não vai ter contacto com as pessoas, serve perfeitamente. E com isto finalizo a parte da manutenção portuária. Vou então tratar um bocadinho sobre a modelação de inundações fluviais, que aqui na Irlanda, como é uma zona onde existe muita precipitação, as inundações podem ser também causadas pelo caudal dos rios e não só pela subida do nível da água do mar. Em particular aqui, tratava-se do rio Lee, que é o rio que alimenta a cidade de Cork, que é a cidade perto de onde eu vivo, e pretendia-se, portanto, fazer uma modelação de toda a zona adjacente a este rio. Como é uma zona em que chove muito, o caudal é muito grande e, portanto, criaram-se bastantes barragens para aproveitamento hidroelétrico. Como tal, existem depois bacias hidrográficas maiores e em escalões ao longo do rio. Como estas bacias já são suficientemente grandes, já necessitaram uma solução de mapeamento efetiva, que neste caso foi uma sonda multifeixe. Além da sonda multifeixe para mapear as zonas que estão submersas, fez também um estudo de lidar, fez um estudo de cadastro predial e também de alguma topografia terrestre para complementar a zona adjacente ao rio. Neste projeto usei um barco extremamente pequeno, com um sistema multifeixe muito compacto, mas muito efetivo. Obtiveram-se resultados excelentes, com muito detalhe, houve muitas estruturas que se conseguiram ver que foram submersas. Neste caso, em particular, foram barragens construídas nos anos 50, portanto, já havia muita construção na altura, faz a barragem, há coisas que ficam submersas, tal como já passou em Portugal em alguns projetos. Existem sempre as vacas ao pé. A Irlanda está basicamente cheia de vacas e nós temos aqui, estamos a sondar com uma sonda multifeixe, um projeto totalmente hidrográfico, e mesmo ao nosso lado
estão vacas e outros animais por toda a parte, o que é fantástico. Queria aqui então só falar deste caso em particular. Isto é uma ponte com mais de 100 anos, é uma ponte que ligava as duas margens do rio Li e que, com a criação desta barragem nos anos 50, a ponte fica submersa. E eu nem sequer sabia da existência desta ponte. Ora, quando comecei a sondar, houve uma certa altura que eu estava a sondar os fundos e o que é que acontece? De repente aparece-me uma superfície quase ao pé de mim, que foi um susto, porque fiquei com medo que a nossa sonda até pudesse bater nessa superfície. Aquilo foi muito estranho e ao final de umas quantas passagens eu lá percebi do que é que se tratava. E o que é que se tratava? Tratava-se, lá está, da ponte submersa, que para a nossa surpresa até acabou por ficar muito bem mapeada e foi um dos pontos altos do nosso projeto, podermos então mostrar ao nosso cliente exatamente todas as características desta ponte, inclusive o estado de deteriorização em que ela se encontra. Além deste projeto, fiz também alguma topografia de terra, não só em terra, mas também nos imensos riachos que existem na Irlanda. Às vezes as coisas correram muito bem, outras vezes, como podem imaginar, nem tanto. Com as subidas e baixadas de marés, neste caso apanharam-me, entre aspas, com as calças na mão e acabei por ficar no meio da lama. Foi uma aventura que, pronto, no fim acabei só por perder uma bota, não foi pior do que isso, mas pronto, deu para aquecer a alma e perceber que a topografia terrestre é sem dúvida muito interessante, mas provavelmente para outras pessoas que não. Eu gosto mais de estar sentado na minha cadeirinha, no meu barco. Acho que é mais confortável e, pronto, exceto algumas exceções, é mais divertido. Falamos então de hidrografia de caracterização geofísica, que é a área na qual eu me dedico em particular e na qual também penso no futuro continuar a dedicar-me. Voltamos João, aqui peço desculpa estar a interromper-te, só para dar nota da questão horária. Se conseguires em 10 minutos, mais ou menos, seria interessante. Não sei se consegues. Sim, vou tentar apressar isto um bocadinho. Okay. Vamos então, obrigado. Portanto, nós aqui temos novamente o barco e com as coisas a serem rebocadas, os equipamentos. Num projeto eólico, nós temos de fazer uma caracterização e um mapeamento de toda a zona onde se desenvolve um parque eólico e, como tal, é necessário trabalhos muito prolongados. Vou aqui falar rapidamente do projeto da Irlanda, de um projeto da Irlanda, onde temos aqui um parque eólico que estava a ser planeado e também uma linha de conexão desse parque eólico à rede elétrica, que é também algo muito suscetível e que requer um mapeamento muito, muito cuidado. À parte disso, temos então também um projeto no norte da Holanda, um dos grandes projetos em que eu estive envolvido de parques eólicos. A Holanda tem muitos, neste caso foi o Hollands Kust Noord, e no qual eu fiz o mapeamento da zona onde existe o cabo de ligação à costa. Utilizamos este barco, é um barco extremamente adequado. Eu, em particular, fiz todo o processamento de dados batimétricos. Podemos ver aqui um pouco do meu trabalho em execução. Podemos ver aqui algumas ondas no fundo do mar. Isto é uma zona muito grande, portanto, isto são ondas e dunas muito altas. E no final de haver este mapeamento, como é necessário instalar um cabo, existe também a necessidade de fazer uma busca por explosivos. Explosivos que podem ter ficado submersos durante as guerras e, como tal, precisam de ser averiguados, e é nesse aspecto que entra novamente um magnetómetro. Ou seja, existem muitos explosivos que podem ser muito perigosos e, como tal, usam-se sistemas de magnetómetros em conjunto que vão navegar muito perto do fundo do mar e vão, então, conseguir caracterizar em detalhe os campos magnéticos que foram anteriormente identificados e perceber então se existem alguns objetos com perigo ou não nas imediações. Neste momento eu estou com a Green Rebel e nós estamos dedicados a fazer a caracterização de fundos
na costa sul, ou seja, aqui no número 3, nestas áreas potenciais de trabalho. E eu vou apenas aqui referir algumas curiosidades e alguns detalhes pequenos dos projetos em que estamos envolvidos. Neste caso podemos ver, por exemplo, o Lusitânia, que é um navio muito grande, que até foi o navio que o seu ataque disputou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. É um navio que está aqui mais ou menos, que está aqui encalhado perto de onde eu vivo, e nós fizemos aqui o levantamento em detalhe com uma sonda multifeixe. Temos também outras pequenas embarcações feitas com sonar lateral, em que se vê com muito detalhe toda a embarcação. Temos zonas de caracterização de fundos no geral. Temos algumas estruturas e algumas dunas e algumas texturas diferentes obtidas com sonda de multifeixe. Temos zonas muito rugosas, onde há habitats muito particulares que nós temos mapeado. Podemos ver aqui marcas de pesca de arrasto, que são criadas no fundo do mar, todos estes canais verticais que se vêem de cima para baixo. Aqui podemos ver então um mapeamento com magnetómetros, ou seja, diferentes campos magnéticos presentes no fundo do mar. Temos também linhas de subsolo, ou seja, diferentes camadas debaixo de terra para identificar os materiais diferentes. Aqui a serem já identificados, e com todo este material nós podemos depois fazer overlays. Nestes overlays podemos, por exemplo, meter o sonar lateral e a sua caracterização de detalhe com a sonda multibeam, que nos permite verificar os fundos com muito detalhe, e temos então uma sobreposição de 2, e temos, por exemplo, aqui uma sobreposição de 3, em que temos a sonda, o magnetómetro e o perfilador de subsolo, todos em conjunto a caracterizar uma zona em particular, que é uma informação bastante fascinante. Pronto, e este é o final da parte da geofísica. Vou então agora rapidamente passar aqui pela zona da geotécnica, um barco que, onde eu trabalhei com a Tecnoambiente, um projeto na Escócia, onde se fez alguma extração de partes de fundo do mar, com 2 objetos diferentes. Temos um barco muito grande, capaz de ficar estável no mesmo sítio com muita precisão através dos seus sensores, sensores de posicionamento dinâmico. Temos também a parte em que eu estou envolvido de fornecer exatamente a localização certa do barco e onde é que vamos fazer as extrações. Temos aqui um dos equipamentos de extração, que é um penetrador no fundo do mar que vai retirar um tubo cheio de material para analisar em detalhe. Ele é, portanto, posto no mar lateralmente com a ajuda de uma grua. Temos aqui a vista de noite, como é que ele está posto lateralmente na água, e depois, quando ele vem cá acima, é retirado um tubo com todos os sedimentos necessários para a avaliação. O outro é um sensor de penetramento cônico, que pesa cerca de 13 toneladas, é muito pesado e vai também fazer uma caracterização do fundo do mar. É muito difícil de fazer a sua instalação e colocação no fundo do mar, mas felizmente foi sempre feito com sucesso. Vou agora falar um bocadinho sobre o estilo de vida de um hidrógrafo. A vida a bordo é um dos aspectos que eu vou falar, mas principalmente em termos de rotações. Eu neste momento trabalho 5 semanas a bordo, outras 5 semanas em casa, dependendo do tipo de projeto ou do tipo de obra ou do tipo de empresa, pode ser diferente. Nos primeiros projetos de que eu falei, vive-se em hotel, ou seja, não se vive num barco, portanto é muito variável. Em termos de condições do barco podem ser muito diferentes. Há barcos muito pequenos com instalações pequenas e até um bocadinho desconfortáveis. Há outros bastante grandes que acabam por ser mais confortáveis e agradáveis de estar. Isto depende também da quantidade de tempo que uma pessoa vai estar a bordo. Existem outro tipo de instalações, por exemplo, as pessoas se alimentarem. Existe uma cozinha com um cozinheiro, etc., e uma zona de alimentação. Alguns têm ginásios, outros não. Alguns têm zonas de lazer, casas de banho perfeitamente normais, e no caso da empresa em que eu estou em particular, comida extremamente bem servida. Neste caso estamos aqui a falar de um tamboril apanhado fresco, que o nosso chefe cozinhou de uma forma incrível, ou seja, pode-se apanhar refeições excelentes, pode estar noutras obras em que não seja
tanto o caso. O desenvolvimento de um profissional em empresas muito grandes é gratificante, pois tem-se acesso a cursos e a um grande desenvolvimento de conhecimentos muito especializados, e é uma experiência que eu totalmente recomendo, mas também em empresas muito pequenas uma pessoa tem de se desenrascar e tem de aprofundar os seus conhecimentos mais intrínsecos de todos os detalhes envolvidos no projeto. Portanto, eu penso que se complementa muito bem a experiência em grandes e pequenas empresas. Quando se fala em freelance, nós temos o surveyor que vai tratar com uma agência de trabalho, e essa agência de trabalho é que vai vender o serviço do surveyor ao cliente, que é a empresa de hidrografia. Qualquer pessoa que esteja interessada neste tipo de mercado pode falar diretamente comigo. Eu sou uma pessoa que tem bastante experiência e posso fornecer todos os detalhes. Uma equipa de hidrografia, do lado esquerdo podemos ver uma equipa de hidrografia em termos de dragagens, onde um Chief Surveyor gera as operações de todos os hidrógrafos e responde ao gestor de projeto. Do lado direito vemos, portanto, na área da geofísica, em que um Party Chief vai gerir uma equipa de online surveyors, que são as pessoas que fazem a aquisição de dados, survey engineers, que são as pessoas que tratam com todos os aspectos técnicos e físicos dos aparelhos, e os processadores de dados, que também podem estar a bordo. A educação. Eu penso que a engenharia geográfica é extremamente adaptada a esta área de trabalho. Eu tive uma adaptação muito fácil, rapidamente me tornei muito proeficiente. No entanto, a maioria dos profissionais normalmente vem da área da geologia e alguns também da oceanografia. A progressão de conhecimento tem de ser constante, ou seja, as pessoas têm de continuar sempre a aprender, vai sempre trabalhar com gente diferente, existe uma oportunidade de aprendizagem enorme e de progressão muito fácil. Em termos de certificados para se poder trabalhar offshore, é uma área muito restrita, é uma área onde as pessoas têm de ter conhecimento de como reagir a sistemas de emergência a bordo, e nesta imagem em particular vemos, por exemplo, um teste que todos temos de fazer, em que estamos a ser transportados de helicóptero, o helicóptero cai na água, o helicóptero vira-se dentro da água e as pessoas têm de ser capazes de sair pela janela. São exercícios extremamente gratificantes, podem parecer difíceis, mas são fáceis e vão-nos permitir estar todos em concordância a bordo sobre que procedimento ter em caso de emergência. Para o futuro, gostava só de falar que esta é uma profissão com muito futuro, é uma profissão onde vai haver muito desenvolvimento, por exemplo, no caso das eólicas, vai haver muito investimento só aqui no Mar do Norte, imensos parques eólicos que estão a ser planeados. Há 3 dias atrás, no caso da Escócia, a Escócia acabou de confirmar todos estes parques eólicos para desenvolvimento imediato, portanto vai haver muita procura de hidrógrafos. Isto é o futuro a curto prazo, ou seja, muito trabalho. Futuro a longo prazo, vai haver algum desenvolvimento de equipamentos, vai haver equipamentos que não precisam de gente a bordo, mas que, ao existirem mais destes equipamentos, vai também existir muito mais gente que vai ter de gerir toda a informação necessária. Portanto, não é propriamente uma ameaça, é sim uma expansão na forma como o negócio vai ser realizado. À parte destes equipamentos de mar alto, também podem ser equipamentos que não são tripulados em zonas muito pequenas, em zonas onde é difícil chegar. Neste caso temos, por exemplo, um equipamento desse com uma sonda e também com laser scanner no topo, que permite, por exemplo, a monitorização de estruturas dentro e fora d'água, para que haja uma muito cauteloso cuidado de como é que as estruturas estão a evoluir e possa haver manutenção rápida e eficiente. E pronto, isto é tudo. Gostava de agradecer a todos os presentes. Gostava de deixar só uma nota para o grupo Young Surveyors, do qual eu faço parte, e o Colégio de Engenharia Geográfica apoia bastante. Foi também através dele que eu tive alguns contactos que me permitiram desenvolvimento muito no futuro. Portanto, se existem jovens que estejam a pensar entrar neste mundo, juntem-se a nós, falem connosco. As oportunidades são imensas, nós temos projetos muito divertidos e que permitem o desenvolvimento profissional. E pronto, gostava só de agradecer por esta oportunidade, e é tudo. Muito obrigado. João, muito obrigado, nós é que agradecemos. Foi um gosto, muitos parabéns pela apresentação, foi muito eloquente, muito diversificada e deixou
acho eu que aguçou aqui o apetite, com certeza, de muitos colegas nossos para se fazerem à vida, digamos assim, para se colocarem ao caminho e seguirem um bocadinho do teu exemplo, que sendo tão novo ainda e já tem uma experiência vasta para poder partilhar. Por isso, os meus parabéns. Questões, eu tinha assim muitas questões, mas não vamos poder fazê-las. Vou-te lançar aqui uma ou outra que tomei aqui nota e, entretanto, peço aí à Rita e à Cristina para avaliarem se temos alguma questão do nosso auditório. Deixava-te então aqui a primeira, que pedia-te que revisitasse aí um bocadinho o início desse teu percurso, numa perspectiva de poderes partilhar qual é que foi esse impacto ou as dificuldades maiores quando colocaste a caminho, não é? Quando foste para fora, e como é que o engenheiro português ou o engenheiro geógrafo português, que dificuldades ou qual foi a opinião, ou no fundo qual foi a receptividade que lá fora tiveram perante ti e perante o engenheiro português. Portanto, no fundo, era se conseguisse aí repescar um bocadinho essa memória, era essa a primeira questão que te lançava. Portanto, eu comecei logo a trabalhar numa equipa internacional. Eu comecei a trabalhar para uma empresa sediada em Espanha, mas que é uma empresa holandesa. Não tive qualquer tipo de problema de adaptação, mas eu também não estava habituado à forma de trabalhar em Portugal. Pronto, o inglês normalmente é a língua base. Penso que a maior parte das pessoas que se formam têm capacidades nesse âmbito. As equipas internacionais, no geral, não requerem um nível de inglês demasiado alto, porque também existem sempre pessoas com dificuldades, mas eu pessoalmente não notei nada. Gostei muito da interação. Acho que, no geral, são experiências extremamente gratificantes e depois vai depender de cada um ver se gosta ou não de ambientes internacionais ou ambientes nacionais, provavelmente dependendo da sua personalidade e forma de trabalhar. Eu sempre me adaptei melhor assim, nunca tive grandes problemas, também em ambientes nacionais, não noto diferenças, nada em particular. Ok, obrigado, João. Rita, não sei se temos aí alguma questão do auditório que pudéssemos colocar ao João. Tens aí o micro desligado? Não sei se... Na realidade não tenho, porque estavam aqui até uma pessoa a dizer que o chat estaria desativado. Estou a tentar saber o que é que se passa e, portanto, neste momento, na realidade não tenho. Então, ok, agora está acabou aqui uma de questão. Está aqui uma, já encontrei. Okay. Já encontrei. Qual é o grau de desenvolvimento atual em termos de drones batimétricos, ou seja, hidrografia realizada em embarcações autónomas? Existem drones que atualmente já conseguem fazer levantamentos hidrográficos em condições de agitação como aqueles que temos na costa ocidental portuguesa? Portanto, eu penso que o mapeamento com drones serve a um propósito diferente daquele que eu faço. Ou seja, o tipo de mapeamento e caracterização que eu faço é de muito detalhe, enquanto que um drone é capaz de cobrir uma área maior, mas não com tanto detalhe e certamente com menos caracterização. Também ligado à forma como a tecnologia funciona, ou seja, o tipo de mapeamento que eu falo aqui é essencialmente através de ondas de som, enquanto que uns drones funcionam de forma visual com outro tipo de informação, no caso de ondas, não me lembro, mas ondas ópticas, que acabam por ter resultados diferentes. Lá está, servem propósitos diferentes, mas para este caso em particular eu nunca vi uma solução que realmente pudesse competir ou sequer que fosse complementar. Ok, obrigado, João. Rita, não sei se temos mais alguma questão. Penso que não. Se não tivermos, eu posso lançar aqui mais uma. Estamos a chegar às 8 horas. Aí numa passagem tua, João, relativamente à questão dos softwares, achei curioso, e eu não tenho particular contacto, tenho algumas, não muito com a área da hidrografia. Referiste que, ao contrário porventura de outros ramos aqui da engenharia, os SIGs, por exemplo, ou as fotografias mais clássicas, que todos, basicamente, digamos, tocamos vários instrumentos, entenda-se vários softwares. Falaste ali num pormenor que eu achei interessante, que tem a ver com a especificação de determinado hidrógrafo num determinado software, e que se for fazer exatamente a mesma tarefa num outro software semelhante, porventura
não vai conseguir desenvolver. A que é que se deve exatamente isso? Consegues detalhar um bocadinho mais porque é que existe essa diferenciação tão acentuada entre softwares para, entendo eu, para um propósito muito semelhante? Bom, existe e tinha um bocadinho a ver com o slide anterior, que era o slide daquela caixa onde estão todos os equipamentos, que é a integração de uma míriade de coisas completamente diferentes, de equipamentos diferentes, que requerem configurações específicas totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo, portanto, todo o processo de utilização de um software é extremamente complexo e é preciso que uma pessoa domine um software em particular para conseguir depois integrar tudo em conjunto, ou seja, fazer com que todos esses sistemas estejam integrados num sistema de aquisição complexo. E por isso é que é tão difícil que as pessoas consigam saber de vários softwares ao mesmo tempo, e o que existe é que cada pessoa depois especializa-se só num em particular, ou em dois, e dentro desse depois aprende a configurar todo o tipo de equipamentos e configurações possíveis diferentes usando esse software. Portanto, tem um bocadinho a ver porque se trabalham com muitos equipamentos completamente diferentes ao mesmo tempo. Ok, obrigado, João. André, desculpa lá, só para terminar e não havendo aqui mais nenhuma questão, eu própria queria pôr uma ao João. Ó João, com tantos equipamentos que tu usas, com tantos lugares que tu já foste, que já com dragas, com todos esses equipamentos, tendo encontrado desde o tal navio que terá, entre outras questões, disputado, não é bem disputado, mas a entrada lá na Primeira Guerra Mundial, qual foi o objeto mais estranho que conseguiste encontrar? É simples a resposta. Então? Não posso dizer. Isso assim não vale. Posso dizer em privado, mas não posso dizer em público, certamente. Ok, pronto, está bem. Pronto. Olha, está aqui já agora só mais uma pergunta do colega José Guerreiro. Qual é a precisão que geralmente trabalhas em feixe simples, multifeixe e também no posicionamento? Portanto, em multifeixe offshore, ou seja, não estamos a falar na zona costeira, estamos a falar longe, cerca de 7, 8 centímetros. Ou seja, 7, 8 centímetros offshore, em qualquer um tipo, verticalmente ou horizontalmente, e quando estamos em zonas inshore, menos. Mais na onda dos 3, 4 centímetros. Okay. Obrigada. André, passo-te a palavra. Acrescento, o José Guerreiro pergunta em profundidades. Não sei se podes complementar. Eu estava aqui a escrever e gostava só de aproveitar para mandar um abraço também para o engenheiro José Guerreiro. Profundidades, por exemplo, o género de profundidades em que nós trabalhamos estão diretamente ligadas com a possibilidade de meter instalações eólicas, ou seja, não podem ser coisas demasiado profundas. Neste caso em particular, eu diria que à volta entre os 60 e os 100 metros de profundidade conseguimos ali andar na onda dos 8, 10 centímetros. Para profundidades muito mais... bom, não existe a palavra shallow em português, mas vá para muito menos profundo, consegue-se à volta dos 3 ou 4 centímetros, mas essencialmente vai mais depender do sistema de posicionamento e não tanto da sonda. E é isso. Temos aqui mais uma pergunta. Temos do nosso colega Miguel Neves. João, qual é a tua opinião em relação à batimetria derivada de imagem de satélite? Gostava, antes de mais, mandar um abraço para o Miguel Neves, ele que também contribuiu com alguma informação para esta apresentação, e agradecer-lhe muitíssimo por isso. E eu não tenho informação em específico sobre sistemas de satélite que possam concorrer com este tipo de mapeamento em particular, especialmente com caracterização. Ou seja, eu penso que seja possível haver mapeamento em grande escala. No entanto, para desenvolvimento de parques eólicos em que é necessário uma caracterização muito detalhada, eu penso que a tecnologia ainda não está aí e não sei se vai estar, porque estamos a falar de ambientes de transmissão de dados diferentes, estamos a falar de atmosfera, depois estamos a falar de coluna d'água, etc. Não sei se isso é o futuro ou não, neste momento não me parece, mas não sei. Ok, João, obrigado. Não.
Não havendo mais questões, eu se calhar faria a última, para terminarmos, que tem a ver com o enjoo. E como é que é o teu enjoo, João? Tem sido algo doloroso de aguentar ou de atravessar, digamos assim, ou tem sido tolerável? Eu sou uma pessoa que enjoa muito facilmente e o meu enjoo é um enjoo relativamente ligeiro. Ou seja, eu não fico completamente knockout com enjoo normalmente, mas sou uma pessoa com tendência para enjoar. Agora, o que é que acontece? Os primeiros dias que uma pessoa navega, depois de estar algum tempo em terra, tem sempre mais propensão para enjoar. De qualquer forma, os medicamentos contra o enjoo são bastante efetivos. Eu, por exemplo, tomo às vezes uma vez um medicamento na primeira vez que saio e a partir daí vou gerindo. Duas notas em particular. Tal como eu falei, olhar muito para os ecrãs pode ser muito problemático e até para as pessoas que normalmente não enjoam, isso pode ser um problema. E trabalhar de noite. Trabalhar de noite é também muito difícil porque de dia uma pessoa tem sempre a linha do horizonte e se olhar para a linha do horizonte as coisas melhoram. De qualquer forma, de noite isso não existe e pode ser um problema. Agora, neste tipo de trabalho, nós não podemos trabalhar com ondulações muito altas, principalmente porque os equipamentos que estão a ser rebocados acabam por ficar afetados e acabam por andar de forma errática. Portanto, nós nunca estamos expostos a ondulações demasiado altas. Ou seja, nunca vão, às vezes há, mas não, em situações de trabalho normal não vai haver coisas a voar, não vai haver situações de limite. Mesmo para as pessoas que enjoam, a maior parte consegue ultrapassar isso e consegue arranjar as ferramentas ideais para lidar com essa situação, mas a maior parte das pessoas não tem problemas. Nós empregamos 15 pessoas e só dessas 15, só uma pessoa é que não conseguiu mesmo adaptar-se. Portanto, eu penso que em geral é possível, é fácil. Ok, João, muito obrigado. E o hábito, com certeza que com o passar do tempo também o organismo, não é? O nosso organismo vai se adaptando. Sem dúvida. Ok, com isto acho que estamos no momento ideal, não temos mais questões, estamos também já um bocadinho para lá das 8 e portanto resta-me agradecer a todo o auditório, à Rita, à Cristina, um grande abraço ao João, mais uma vez parabéns pela excelente apresentação e desejar que corra tudo bem com todos, não é? Infelizmente ainda estamos aí confrontados com a pandemia e com o Covid, e portanto fazer votos que a saúde vos acompanhe e que muito em breve nos possamos encontrar, muitos de nós, e abraçar, não é? Que já temos todos um bocadinho de falta dessa proximidade e desses afetos, e que o 2022 seja um ano bom para todos. Tá, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.